Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Agora nós estamos lançando os nossos episódios também em vídeo, então é muito legal se você puder ir lá no Spotify e também no YouTube, clicar no sininho, né? Seguir a nossa página do Fisiortopedia, clicar no sininho, porque tanto o Spotify como o YouTube podem te sinalizar que a gente está lançando um novo episódio. E vai lá também no nosso canal do Fisiortopedia, curte, ativa lá, manda para alguém que pode gostar desse conteúdo e ajudar a espalhar essa mensagem de empreendedorismo aí. Hoje, meu convidado muito especial, um professor super renomado, uma pessoa super reconhecida na fisioterapia, um expoente da nossa profissão, que eu venho perseguindo ele aqui há algum tempo já para conseguir sincronizar a minha agenda com a dele para a gente gravar um podcast. O meu convidado, ele é fisioterapeuta, é um grande pesquisador da nossa área, ele é mestre pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, mestre em Fisiologia, ele é doutor em Engenharia Elétrica pela Unicamp e foi o primeiro fisioterapeuta brasileiro a fazer um pós-doc em Harvard, na Harvard Medical School. Meu convidado de hoje é o professor Nivaldo Parisotto. Muito obrigado, professor Nivaldo. Eu que agradeço, Hélio. É um prazer estar aqui. Professor Nivaldo, o que aconteceu com o senhor? Não sei se o senhor bateu o dedinho no criado mudo, não sei se o senhor naquele dia estava de mau humor ou tomou um tropeção na rua. Por quê? Por que fisioterapia, professor? Por que o senhor escolheu essa carreira? Olha, foi uma situação meio inusitada. Na realidade, naquela época, a fisioterapia era muito nova. Sim. Pouca gente até conhecia o que era fisioterapia quando eu fiz o curso, né? Sim. Então, eu estava ali fazendo vestibular e na realidade, eu estava fazendo vestibular para medicina, né? Como uma boa parte das pessoas que estavam ali comigo, né? Muita gente. E tinha sido aberto o curso de fisioterapia na PUC de Campinas e eu prestei o curso lá na PUC de Campinas, prestei vestibular, entrei e estava aguardando possibilidade de vaga nas faculdades de medicina que eu tinha prestado vestibular. Naquela época tinha o CESEM, não sei se você é dessa época, mas era um negócio, o pessoal da área de medicina prestava um negócio, uma série de vestibulares chamado CESEM. E aí prestei e tal, fiquei aguardando, acabei não entrando no CESEM, fiz outros cursos e acabei sendo chamado bem depois que eu já tinha começado o curso de fisioterapia para um outro curso e acabei optando em não fazer. Já estava mais quase no meio do ano já, né? Estava maio, por aí, quando eu fui chamado, eu falei, não, eu gostei desse negócio aqui e vou continuar fazendo isso. Tem tudo a ver com o que eu sinto que eu gosto, né? E vou continuar. E foi o que aconteceu. Eu continuei fazendo físio, não me arrependo até hoje, muito ao contrário. Eu acabei, em última instância, fazendo várias coisas que eu imaginei lá atrás, quando eu pensei em fazer medicina, que eu faço hoje na área de pesquisa. Então, eu cheguei a pensar naquela época em fazer patologia, né? Anatomia patológica e tal, que é coisa do laboratório. E o que eu faço hoje é
tá no laboratório fazendo pesquisa, fazendo análise anatomopatológica, fazendo Uhum. histologia, fazendo observações e tal, que aí acabou ampliando para muito mais. Hoje eu faço pesquisa desde a célula até passando pelos modelos experimentais, né? Então fazendo in vitro, fazendo Uhum. experimentos in vitro, passando pelos modelos experimentais em animais, diferentes animais de experimentação, fazendo estudos clínicos randomizados, análises, né, com estudos clínicos, estudos de caso e tal, até hoje fazendo as tais revisões sistemáticas com meta-análise. Ou seja, eu hoje estou conseguindo varrer toda a área de pesquisa que a fisioterapia jamais imaginou lá atrás, quando eu estava começando a cursar, Uhum. né? E eu tive que ir aprendendo, batendo cabeça, né? Bem isso, batendo o dedo É, no, é. nos No criado cantos, mudo. É. chutando, né? Os cantinhos de tudo quanto é lado, até aprender a ver que aquilo não era o caminho melhor, que tinha caminhos mais suaves, né? Legal, Que tinha que legal. estudar muito, tinha que fazer muita coisa, muito curso, muita observação, muita atenção com as coisas que a gente ia fazer, muita leitura. E isso é que acabou virando a minha vida. Hoje em dia eu estou aposentado pela UFSCar, né? Como professor, pesquisador, fiquei lá por 38 anos, né? E fiquei 2 anos como professor visitante na Federal da Paraíba, que foi um prazer enorme com aquele grupo Uhum. de colegas lá que tinha acabado de iniciar um mestrado, um início de mestrado. Eu pude trabalhar com aquele grupo. Tinham pesquisadores já com uma boa experiência, outros mais recém-entrado para a área científica e tal. Eu pude contribuir um pouco. E hoje eu estou na Universidade Brasil, na engenharia biomédica, como professor, né? Legal. Então, eu acho que eu consegui, nesse tempo, depois de ter enveredado por essas coisas da pesquisa e tal, montei um laboratório de pesquisa na Federal de São Carlos. Uhum. Foi o primeiro curso de mestrado, primeiro curso de doutorado em fisioterapia do país, né? Eu estava Uhum. naquele grupo que montou essa estrutura toda e começou essa brincadeira toda, né? Então, Uhum. isso é um empreendedorismo. Isso foi uma coisa que Pô, era um sonho muito grande de muita gente, e aquele grupinho do qual eu fazia parte conseguiu fazer isso acontecer lá na Federal de São Carlos, que foi, na realidade, eu diria, Hélio, que foi uma proposição de uhum. muito tempo antes para poder chegar lá em 1996, quando começou o primeiro curso de mestrado, Uhum. para ser montado, estruturado e proposto, né? Mas antes disso, bem antes disso, a gente começou a se formar. Nós, o grupo de professores da UFSCar, tínhamos em mente que a gente queria chegar nisso. Tinha uma meta, né? E nós fomos nos formando, cada um numa área diferente, um voltado para a área de educação, outro para a área de psicologia, outro. Eu fui fazer fisiologia, depois fui para engenharia elétrica, né? Então, porque a minha área demandava isso, né? Eu queria entender os mecanismos intrínsecos, né, internos, o que acontecia em termos de fisiologia e tal. Aí, depois, eu acabei conseguindo perceber que eu tinha que entender melhor os intestinos dos equipamentos. Não o intestino da gente, mas o intestino dos equipamentos, né? Dos agentes eletrofísicos, que é a área
que eu tinha escolhido junto com o Carlão, com o Uhum. Glauco, né? O Carlão, Sim. eu vi o podcast do Carlão, achei muito legal ele Uhum. comentar. A gente trabalhou juntos essas ideias, porque a gente teve a oportunidade de ter acesso a alguns equipamentos que ele comentou naquele Sim, podcast dele, uns sim. equipamentos importados que tinham lá da Siemens, que vieram com o eletroencefalógrafo, mais não sei o quê, que tinha sido adquirido pelo hospital, e eles enfiaram um monte de equipamentos de fisioterapia. E foi montado um serviço de fisioterapia maravilhoso, dirigido e organizado pelo professor Fernando Vilar, que hoje está nos Uhum. Estados Unidos, Que né? também me deu E, entrevista, viu? e Também. também, aham, É. exato. E aí, assim, foi feito todo um trabalho de organização das ideias, de todo um material, desde essa etapa. Antes Uhum. de eu me formar, eu já estava estagiando lá no serviço de fisioterapia esse, que era do lado da casa do Carlão, né? Sim. Que é o do Ele Vilar, né? comentou. Que é o do É, Vilar, né? exato. E aí a gente começou. Eu tive, por exemplo, num dado momento, o Glauco, o professor Fernando Vilar, doutor Fernando Vilar, era o terapeuta do Glauco, que tinha hérnia tríplice cervical, né? Uhum. E aí ele começou a virar coordenador do curso lá, do nosso curso de graduação, lá na PUC. E ele precisava sair do serviço para ir fazer as atividades dele lá em Campinas. E eu tinha acabado de me formar, eu comecei a atender o Glauco, né? O, comecei a atender. Uhum. E aí, uma das coisas que estava sendo direcionada no tratamento dele era a eletroterapia, Uhum. eletroestimulação. E ele começou a perguntar para mim as coisas. Ele era engenheiro eletrônico. Uhum. E ele começou a perguntar para mim o que que era aquilo, como é que era e tal. Ele fazia com o Fernando. E eu não sabia muita coisa. E aí o que que eu fiz? Humildemente falei, olha, eu queria aprender. Você é engenheiro, você pode me ensinar. E eu tinha estudado, sempre gostei de fisiologia, sempre gostei. Uhum. Não é à toa que eu fui fazer o mestrado em fisiologia. Uhum. Falei, olha, a gente faz uma troca. Você me ensina, né, a mim e ao Carlão, a parte eletrônica, e a gente vai te dar um respaldo na parte de fisiologia. A gente vai procurar estudar e entender como é que funciona essa coisa lá dentro, Uhum. né? E aí a gente começou. Isso tudo começou a eletroterapia no país, Legal, praticamente, porque não tinha legal. equipamentos. E a gente começou a construir. O primeiro equipamento foi o Fases, que eu tenho, inclusive, aqui, depois eu posso até te mostrar a caixa original do Que Fases. legal isso, Eu meu. tenho aqui em Peça de casa. museu esse aí, hein? Peça de museu. Peça de museu, porra. Primeiro É... equipamento? Hã? É o primeiro equipamento, né? Esse foi o primeiro equipamento, foi um É. experimental que a gente fez. Primeiro a gente fez um equipamento no protoboard. Protoboard é aquele sistema que você monta o circuitinho, mas é um protótipo Sim, inicial para sim, testar, é uma testagem. E a sim. gente fez as primeiras testagens nesse protoboard, né? Uhum. E depois foi fazendo a coisa virar. Quando virou algo que a gente tinha uma confiança, né? Ele virou um projeto de um Sim, equipamento que é esse que está aqui comigo. legal. Esse Então, equipamento foram construídos 100 equipamentos aham, desse tipo. sei. Eu tenho um deles aqui comigo. Aham, legal. E aí Então, mudou mudou vamos mudou dizer assim, tudo. ele foi o jeitão dele, a cara dele mudou, mas a base é É praticamente a a mesma. mesma, é a mesma. Legal. Então, o senhor está falando para mim que lá atrás
vocês tinham duas coisas. Você praticamente fez um curso de fisioterapia, onde os Uhum. professores não eram fisioterapeutas, praticamente, né? O senhor teve mais aula com médico? Como é que foi? Médicos, dentistas, era o pessoal da PUC Fisiatra, que né? fisiatra, tal, isso. Aí Tinham depois pouco... começaram, quando o professor Fernando entrou, ele colocou os fisioterapeutas para serem os nossos professores. Sei, Aí as coisas mudaram. Então veio a sim, professora Marinês Marino, sim. a professora Márcia Coliri, eh, vieram várias professoras eh, que mudou a cara do curso. Aí Sim. a gente começou a ter cara de fisioterapia. Um curso que passou a ser dado por fisioterapeutas e fazendo esse Exatamente, aprendizado. E vocês lá exatamente. atrás, lá na faculdade ainda, mesmo na graduação, vocês tinham a ideia de duas coisas, então. Para você ser o empreendedor que você foi, para você ser o cara que cortou o mato da fisioterapia, Uhum, você me falou aqui que você teve duas coisas. Então, ó, nós tínhamos uma visão, nós tínhamos um olhar lá para o futuro do que a gente queria ser, do isso. que a gente queria fazer. E então, com essa visão na mão, a gente Uhum, foi estudar, a gente foi se capacitar para conseguir fazer, por exemplo, o primeiro curso de mestrado, exatamente. doutorado. E Exato. aí, então, professor, na sua graduação, qual foi a importância dessa visão logo cedo, né, na profissão? E assim, várias coisas novas acontecendo, né? Uma profissão jovem que praticamente não era ensinada por profissionais da área Exato. e você muito jovem, né? Então a gente Uhum. quando a gente está falando da sua entrada na faculdade, a gente está falando de que ano? Nós estamos falando, eu saí em 77. Eu saí da faculdade formado em 77 com 21 anos. E virei Tá. supervisor de estágio da própria PUC e 2 anos depois eu estava, um ano depois eu estava como professor de eletro na PUC, junto com o Carlão e com o Glauco. Legal. Veja, e a gente teve que montar toda uma ideia concebida naquilo que a gente tinha aprendido, naquele desenvolvimento que a gente foi fazendo ao longo do nosso período de conversas que a gente De tinha, eu, Glauco, experiências. Carlão, tá Uhum. certo? E Certo. aí a gente colocou isso na prática, começou a Uhum. fazer. é, o modelo que a gente fez não existia, nós não tínhamos um modelo, a gente não tinha uma referência. Então, nós Uhum. fizemos o nosso próprio modelo, Uhum. né? Hoje, a gente viu que, eu vejo que aquele modelo era o modelo que outros lugares adotaram, mais ou menos parecido. Não era exatamente o mesmo, mas foram modelos razoavelmente parecidos. E eu, depois, quando eu vim começar a fazer, lecionar para o pessoal da pós-graduação, eu já tinha montado uma concepção, um modelo teórico de eletrotermofototerapia, essa área de agentes eletrofísicos, Uhum. que eu discutia, eu trabalhava, eu conversava com o pessoal, com uma coisa que foi, para aquele momento, inovador também, porque tinha alguma literatura que aí eu já tinha acesso muito maior via Bireme, aquelas coisas de acesso às bases Uhum. de dados, mas eram as bases de dados não como hoje, que em Sim, alguns segundos eu tenho o é, artigo na minha mão. Eu exato. demorava meses, às Isso, vezes bater. um ano, para conseguir chegar a um artigo, um capítulo Ah, de livro, uma coisa que a gente precisava para a gente aham. começar a estudar aquilo, né? E aí eu comecei a trabalhar com um modelo do chamado o homem elétrico, Uhum. que é a ideia de que desde a concepção da vida, né, o início da vida Uhum. foi ativado, foi estimulado por campos eletromagnéticos, por correntes, por campos eletromagnéticos interagindo com os seres que estavam ali. Esses seres foram evoluindo, eu acredito no processo evolutivo,
não é? Que é o que a Uhum. ciência demonstra até hoje. Uhum. Então, esses seres foram evoluindo ao longo de milhares e milhares de anos, né? Milhões de anos, milhares de Uhum. anos, na Uhum. realidade, Sim. até chegar ao que nós somos hoje. Então, nós, como seres humanos, somos suscetíveis ainda a esses campos eletromagnéticos, Uhum. a essas ações desses campos eletromagnéticos, eh, e, obviamente, isso acaba reproduzindo possibilidades de interação desses campos, mudando, acertando o campo que está inadequado ou incompleto, in, vamos dizer assim, não está coerente, é, bem ajustado, não é? Uhum. Uhum. E você consegue reajustar, adequar, readequar esse campo eletromagnético quando você interfere com um campo externo, que é o que a gente faz na eletrotermo e fototerapia. Sim, sim. O fóton nada mais é, né, o, do que o quantum energético da luz, enfim, e é isso que eu faço até hoje, né? Eu Que legal. acredito nisso Que fortemente. legal, que legal. Professor, queria que você falasse para mim um pouquinho mais desse começo, assim, com as suas histórias, dessa coisa, desse encontro com o Glauco, né? Então, Aham. você está um fisioterapeuta recém-formado, ou você era É. estagiário na época? Como é que Eu era? era estagiário no começo, depois eu acabei virando praticamente em agosto de 77, no ano que eu me formei, eu Uhum, já tinha recebido um convite do professor Fernando Vilar sei, para me vincular ao serviço de fisioterapia lá do Sanatório Ismael de Amparo. sei. Por quê? Porque ele gostou do serviço que eu fazia, da abordagem que eu tinha com os pacientes. A gente tinha essa abertura de querer aprender mais e mais e mais. Ele gostou dessa brincadeira, tanto é que ele é nosso amigo até hoje, a gente tem planos aí para o futuro, né? E, e isso acabou me deixando permanecer ali por um certo tempo. Eu Aham, acabei aumentando a minha interação com o Glauco nesse período, então eu estava ali, morava em Amparo praticamente, né? Uma boa parte do período da semana, uhum, e, e aí eu tinha, a gente ficava às vezes até madrugadas, papeando, trocando ideias, uhum, conversando, debatendo temas voltados para eletrotermofototerapia, tentando entender, eu aprendendo eletrônica, ele aprendendo fisiologia, é, estudando possibilidades de equipamentos. O Glauco era um esteta, um cara que era muito bom em design. Tanto é que os equipamentos da KLD são muito certo, bonitos em termos de design, né? sim. E ele era o cara que pensava isso, né? Pensava design. É. Legal. E aí a gente foi montando várias possibilidades. Aí o Carlão foi para o Congresso na Suécia, trouxe o TENS foi uma sensação, foi um grande desenvolvimento ali, né, para a KLD na Uhum, época. E aí, assim, antes era a Spectra Audio Eletroacústica, divisão de biosistemas. O Glauco tinha uma empresa de equipamentos de som, ah, sim, eram equipamentos de som. A gente começou, esses primeiros equipamentos, ela era lá da Spectra, não era da KLD, era da sei. Spectra, Uhum, tá? E aí a Spectra foi uma empresa criada exclusivamente para produzir os equipamentos que a gente estava produzindo até então, de uma maneira paralela, numa uhum, empresa de equipamentos de som, sim. tá? A gente, nesse período, a gente oferecia cursos de treinamento para gente
mostrar o que a gente conhecia, que a gente tinha desenvolvido para quem queria estudar, trabalhar e fazer coisas mais voltadas para a área. A gente desenvolveu a questão do eletrodiagnóstico e tal, fizemos o equipamento para eletrodiagnóstico, que era o Neurograph, né? Sim. Desenvolvemos esse equipamento para fazer eletrodiagnóstico. Só que isso tinha que ter gente que mostrasse o que estava, como é que era feito, como é que usa isso, para que serve, né? Como é que a gente vai aplicar? E as pessoas não sabiam. A eletroterapia era muito superficial, era infravermelho, era É. forno de Beer, era uma coisa muito superficial, muito banal. E tinha o Galvano Farage, que é clássico, velho Galvano Farage, que era o que se tinha na época, Uhum. mas com muitos riscos, muitos problemas ainda, Sim, né? Os sim. equipamentos muito falhos, né? Rudimentares, né? Bem Rudimentares. rudimentados, É. exato. E aí a gente começou a desenvolver essas coisas todas. A gente é, debatia, discutia, colocava lá o que era, o que deveria ser, como é que seria conveniente. A gente colocava para testar, a gente fazia as análises, os testes, e depois ia para a produção e a coisa caminhava, né? E você Dessa acabava empresa, e você acabava testando essas máquinas, sim, esses sim, sim. protótipos Eu e o no, pró- Carlão. no próprio Glauco, não? Testava no próprio Glauco, que era no A gente paciente, né? testava na gente mesmo, em pacientes também do próprio serviço de fisioterapia que a gente tinha lá. A gente Uhum. já tinha equipamentos com qualidade razoável que a gente já conseguia testar já em pacientes. A gente tinha os correspondentes importados. E só para você ter uma ideia, o Hum, que a gente produziu naquela época hum. custava mais ou menos 10, 15% do que era o importado. Isso era algo inimaginável, Sim, tá certo? Então, sim, quando isso ficou disponível para o profissional fisioterapeuta brasileiro para começar a fazer uso, né, dessas ferramentas que até então eram praticamente inalcançáveis, você tinha que pagar uma grana muito sim, alta para muito alto, conseguir sim, importar esses equipamentos, né, da Siemens, a Neuroton e tal, coisas desse tipo. Aí as coisas ficaram diferentes. Por isso que era importante fazer esses treinamentos, porque a gente já tinha o treinamento com os equipamentos importados, a gente já sim, sabia lidar, a gente já sim, tinha uma experiência boa com isso, sim, né? sim. Então, foi bem legal esse processo, né? Legal. E essa primeira corrente, qual o senhor considera que foi a primeira corrente que vocês, dentro de um protótipo, dentro de uma plaquinha lá de teste, qual foi a primeira corrente que vocês conseguiram fazer aqui no Brasil com a tecnologia disponível naquele momento, totalmente nacional? Foi uma corrente analgésica? Foi uma corrente Isso. estimulatória? Era um equipamento que tinha, é, acho que, seis, seis correntes, se eu não me engano. Eram as diadinâmicas de Bernard, Uhum. a, a, a corrente ultra excitante de Trabert Tá, Trabert. e a galvânica. Sei. Então, tinham essas seis correntes num único equipamento. Eram as quatro diadinâmicas, CP, LP, Aham. Os DF formatos, né? ritmo sincopado, RS, Sim. Os formatos né? de onda, as, Isso. as diadinâmicas, as Trabert e E aí a galvânica. a Tá bom. galvânica, já com muito mais controle, muito mais fidedigno, para fazer, inclusive, a possibilidade de fazer. A gente tinha lá um sistema chamado de galvanopalpação, né? Hoje é prática.
o mesmo sistema que é usado, por exemplo, sabe, para aquele, quando você faz quando você Transcraniano? vai pro sistema de detecção de mentiras lá, sabe, aquele Sei, detector de mentiras, sei, o polígrafo. o polígrafo, né? Aham. Você tem lá, dentro desse sistema do detector de mentiras, um sistema de galvânica para ver qual é o nível de corrente que você deixa passar pelo nível de suor, de sudorese que você tem, Uhum. certo? Então você mede a sudorese por aí, Uhum. né? Então, se o sujeito sua um pouquinho, né, aumenta a sudorese, você tem alguma atividade simpática e, portanto, aumenta a probabilidade de mentira nisso, né? Sim, sim, A sim. gente fazia isso com galvanopalpação, um equipamento que a gente tinha produzido. Não o detector de mentiras, mas a Sim, galvanopalpação, o sistema de detecção de alteração da corrente pela passagem, pela pele, né? E a gente fazia isso é, fazendo uma varredura. deslizando o É, dedo pela pele do paciente com o eletrodo isso, colado na própria mão. isso. Tá. Isso era usado para quê, professor? Isso era usado para várias coisas. Por exemplo, a detecção. Hoje, tem vários esquemas que estão sendo usados aí para, por exemplo, detectar pontos de acupuntura. Sim, Usa-se exatamente esse sistema. sim. Pontos motor do músculo E também, né? O ponto ponto. motor. É, Exatamente. É exatamente esse mesmo sistema que a gente usou lá atrás. Então, a gente já tinha umas ideias meio mirabolantes, é, né? Que a gente colocou na ordem do dia e que acabaram ficando para trás, mas a- as, os conceitos continuaram, estão aí sendo sim, usados até hoje. sim, 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 sim. Então, houve pouca modificação nesses conceitos, e eles estão sustentados até hoje, né? Muitas formas Exato, muitas coisas que você lá atrás fez estão consagradas até hoje e usadas no dia a exato, dia clínico do fisioterapeuta, né? exatamente. Poxa É, vida, muito interessante. por exemplo, os primeiros lasers, eu fui um dos caras que começou a estudar laser, um dos primeiros no país. Uhum, uhum, Tinha, acho que, duas pessoas que tinham estudado laser até então no país. Um era um uhum. cara de Belo Horizonte, professor, é, eu não vou lembrar o sobrenome dele, não estou lembrando o nome dele agora, mas Tá. eram poucas pessoas que trabalhavam com laser no país. Uhum, Eu comecei a trabalhar e, assim, a KLD trouxe os primeiros equipamentos, a gente foi num congresso no exterior. Eu comecei a trabalhar em 84, por isso, os primeiros equipamentos, né? Foram produzidos aqui no Brasil em 84. E tinham alguns equipamentos importados que eu tinha visto, poucas pessoas tiveram esses equipamentos, eram bem mais caros, de novo, o velho problema do preço, a gente tinha o custo do Brasil era muito alto, né? Você uhum, ia importar um equipamento, ficava muito caro. E a gente uhum. começou a produzir no Brasil, né? A gente, digo a KLD, né? Na Sim, época. E depois, a partir da KLD, praticamente todas as outras empresas foram derivadas daí. foram Então, surgindo. foi surgindo a KW, depois da KW foi surgindo Ibramed, é, aqui em Rio Claro, me esqueci o nome agora, aqui em Rio Claro, uma outra empresa também que era junto com Uhum, a Ibramed e tal, e uhum. acabou derivando. E aí, praticamente, depois a HTM, Sei. praticamente todas as empresas, uma boa parte das empresas derivaram das mesmas. Sim, sim. Muito legal isso. Professor, como é que era? O senhor me falou que os equipamentos eram muito caros fora do Brasil, e esse desenvolvimento no Brasil,
Quem custeava isso? Era já um projeto da KLD? Já era um projeto do Glauco? Como é que era isso? Como é que era o financiamento disso? Era um esquema, a empresa mesmo que tentava desenvolver com a ajuda, assim, a gente é, é, enfiado dentro de uma sala, debatendo, discutindo, vendo possibilidades. Depois, já de algum tempo, já com o nome KLD, Sim, que era a derivação dos três nomes que foram vamos dizer assim, foi um financiador, os três financiadores da empresa, né? O sei, Kiermaier, o Roberto Kiermaier, que era um jogador de tênis e que tinha uma clínica de tênis ali perto de Amparo, em Serra Negra, né? sei, Então ele era um financiador, tipo esses financiadores anjos, né? Que põe lá a sei, grana sei. para o, KLL de longo, do Glauco, Longo. Aham. tá? E o D do Detitini, que é o Pércio, né? Então, o KLD vem daí. Então, quando Pércio. começou a KLD, já tinha vamos dizer assim, era uma empresa, já tinha todo um processo de ganho de capital, desenvolvimento de vendas, já começou a expandir todo o negócio de uma maneira tal. E aí, assim, eu e o Carlão éramos professores aqui da Federal de São Carlos. Era a parte pobre da história. Então, nós ficamos com a parte do desenvolvimento da parte, eh, vamos dizer assim, da aplicação, e o desenvolvimento de tecnologias aí acabou ficando com o Glauco. Então, o Glauco era um engenheiro eletrônico e tal, aí começou a trabalhar mais, vamos dizer assim, depois de algum tempo, mais isoladamente, mais separadamente, né? Então, aí a Sei. coisa começou a caminhar como empresa mesmo, e eu e o Carlão, a gente dava um suporte e tal, até um determinado momento. Depois, eh, tiveram algumas questões que a gente acabou ficando meio afastado e tal, mas a gente sempre teve paralelo ali com as atividades de desenvolvimento. Então, assim, o que a gente fazia era dar sugestões, ideias, ver o que a gente podia colaborar, testava, vinha, fazia as coisas acontecerem, dar os cursos de treinamento para quem tinha interesse em desenvolver a área, e assim por diante. A coisa foi caminhando nessa forma, né? Legal. Professor, agora eu quero dar uma virada aqui no nosso papo, um pouquinho para o lado do Uhum. pesquisador, do Nivaldo pesquisador. E aí o Certo. senhor começa a sua carreira aí através dessa coisa da KLD, desses primeiros equipamentos, e o que te levou, o que te atraiu para a pesquisa? Porque o senhor chegou a atender bastante paciente ou não? O senhor foi mais para a pesquisa? Sim, eu sempre atendi pacientes. Ah, é? Inclusive, sim, a gente sempre teve aqui um ambulatório de fisioterapia, vinculado ao curso de fisioterapia da UFSCar. Então, a gente Sei, sempre estava vinculado à prática clínica. sei. Nós nunca nos afastamos da prática clínica, eu e o Que Carlão, legal, que né? legal. Então, assim, a gente desenvolvia essas coisas, a gente vinha para a prática, a gente via o que tinha de necessidade, ia, conversava, trocava ideias. Uhum, A questão da pesquisa sempre foi uma coisa meio arraigada no meu ser mesmo, né? uhum, Coisa da curiosidade, de xeretar. E aí, com a história de fazer fisiologia na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o departamento de fisiologia lá era um departamento muito forte em termos sei. de pesquisa, sempre foi. Uhum, Lá, só para você ter uma ideia, eles consideravam o professor Miguel Rolando Covian, era o chefão lá, o chefe do departamento, o cara que organizou todo o departamento de fisiologia lá da Faculdade de Medicina de Ribeirão. uhum. Ele era um contemporâneo, um parceiro do cara que descobriu a, a,
o único prêmio Nobel da América do Sul, da área de medicina, que foi um argentino, né? Sei. Que é o professor... sumiu o nome agora, Vou ver se eu mas consigo pesquisar aqui. isso, aqui. É, Bernardo Say. Bernardo Say. Aham. O professor Bernardo Say foi o único Nobel de Medicina e ele descobriu ele conseguiu isolar do porco a insulina. Ele é o cara que conseguiu fazer uma insulina sintética, isolou Aham. a insulina do porco para poder utilizar em gente, Uhum. certo? Foi uma descoberta fantástica. Tá? Então, o Uhum. professor Bernardo Say foi o grande líder. O Uhum. professor Miguel Rolando Covian trabalhou com Bernardo Say. Nossa. Então, e a minha orientadora também trabalhou com o professor Bernardo Say, com o professor Covian. Uhum. Então, eu sou, de certa forma, neto científico do Nobel de Medicina, Que não é? legal. Da Argentina, Que legal. tá certo? Aham. O pessoal fala disso com muito orgulho, muita honra, Uhum. honradez, sabe? Sim, E claro. aquele departamento, muita gente veio, né? A minha orientadora era argentina, né? Uhum. A professora Maria Lico. Então eu fui estudar dor inicialmente, a minha ideia era estudar dor e acabei fazendo um trabalho, na realidade, com eletroestimulação, não em dor, mas em regeneração de nervo periférico, que era um Uhum. problema muito sério, clínico, que eu Uhum. tinha muita curiosidade, tive muitos pacientes e a ideia veio a partir dos pacientes. Uhum. Pô, a gente não conseguia evoluir esses pacientes com lesões Ah, nervosas periféricas. Era sim. muito difícil, a gente não sabia o que, que acontecia ali dentro, como é que funcionava e estimulava e tinha assim cinesia e não ia, poxa, era uma coisa muito complicada, muito Uhum. difícil, né? Uhum. E a partir dessas dificuldades que a gente tinha na clínica, que eu fui tentar estudar na fisiologia, no Uhum. modelo de experimentação animal, né? A minha orientadora aceitou a, a ideia, a gente Uhum. conseguiu fazer algumas coisas interessantes, vimos coisas muito legais, né, com esse sistema. E ali, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, no Departamento de Fisiologia, na Farmacologia, com o professor Sérgio Ferreira, que é um cara que também praticamente quase chegou ao Nobel, né? Quem chegou ao Nobel foi um parceiro dele que descobriu lá a endorfina, né? É, enfim, a gente respirava pesquisa o tempo Uhum. todo. A gente saía para o corredor, você conseguia começava a conversar com um colega que estava trabalhando num outro projeto na área de pesquisa cardiovascular, de fisiologia Uhum. cardiovascular, o outro pesquisa, sei lá, trabalhando com o cérebro, com diferentes regiões do cérebro e tal, estudando epilepsia, não sei o quê, o outro respiratório, o outro endócrino. Meu, foi uma loucura de informações, né? E aí, assim, você vai aprendendo, você vai começando a entender que o processo de pesquisa é ter boas ideias, ter Uhum. e colocar as ideias para serem executadas. Então, você tem que transferir da concepção ideária, né, da ideia, para o conceito aplicado. Né? Então, você tem que transformar aquilo num modelo teórico, num modelo experimental, que você vai estudar aquilo que você está querendo entender. Né? Uhum. Então, eu aprendi isso lá na fisiologia.
Aí, só para você ter uma ideia, a Hum, minha orientadora, infelizmente, veio a falecer antes mesmo que eu tivesse defendido a minha dissertação, poxa. e eu acabei tendo que defender na raça, sem a presença dela, e acabei ficando 5 anos, vamos dizer assim, esperando a oportunidade de fazer o doutorado, porque não tinha, eu já tinha concepção do que eu queria fazer no doutorado. Eu já estava estudando laser, já estava estudando essa história do laser. Uhum, Quando eu voltei, retornei para São Carlos, comecei a estudar laser em 84, né? Como eu disse, e aí a gente começou a explodir, a fazer vários experimentos, várias coisas que eu já conhecia, tinha começado a entender como é que funcionava para poder uhum, fazer experimentos em fisiologia, né? uhum, E aí a gente começou a fazer isso, tanto com animais de experimentação quanto com gente, né? uhum, Com modelos que a gente podia estudar em gente, né? uhum, uhum. E aí a gente foi aumentando, acelerando isso. Isso tudo acabou se transformando naquilo que foi a minha disciplina depois, no doutorado. Depois eu acabei fazendo o doutorado na engenharia elétrica. Eu acabei esperando 5 anos para ter um maluco que aceitasse fazer aquilo que eu queria, que eu tinha de ideia, e que entendeu que aquilo que eu estava conceitualizando, né, conceituando aqui na minha cabeça, Sei. era viável. E eu Uhum. consegui fazer isso lá na Unicamp. A gente conseguiu, pela primeira vez, fazer uma imagem. Só para você ter uma ideia, eu trabalhei com regeneração, com laser em regeneração de tendão, tá? Uhum. Por que o tendão? Porque o tendão é uma estrutura colagenosa que é um padrão. Você tem colágeno tipo 1 e tipo 3, né? Mas principalmente 90% do tendão é colágeno tipo 1, né? Uhum. Bem alinhado, porque o tendão Uhum. precisa ser bem alinhado, as Sim, fibras, sim, para ele poder exercer a atividade mecânica que ele precisa fazer, sim. E alta resistência também, e né? alta resistência. É. Então, veja, o tendão, para mim, foi um modelo experimental ideal. Então, eu fui estudar tendão por conta disso. Aí, eu tinha um sistema de análise que foi inovador. A gente trabalhou com microscopia de força atômica. Hum. Os primeiros trabalhos. Então, veja, tudo isso é inovação, é empreendedorismo. É muito. As primeiras imagens de microscopia eletrônica, microscopia de força atômica abaixo da linha do Equador foram feitos por mim, Caramba. né? Então a gente começou a trabalhar com isso. Existiam 2 grupos que faziam esse tipo de coisa no mundo. Um era em Santa Bárbara, na Califórnia, e outro na, na Europa, Uhum. num centro de química avançada lá da Europa, em Viena. Uhum. Então, eram os 2 lugares que tinha gente trabalhando na área biológica com esse tipo de imagem. E eu Que fui me legal. aventurar. Eu primeiro aprendi a fazer em imagens de diamante. Você vai ver lá no meu currículo que eu tenho publicação com imagens de diamante no começo da minha carreira. Por que diamante? Porque eu estava estudando uma coisa que era para eu aprender a fazer imagens de microscopia de força atômica. Eu estava aprendendo ali. Uhum. Quando eu aprendi, eu fui fazer imagens de tecidos biológicos. E aí a gente conseguiu pela primeira vez, isso está publicado, Uhum. publicamos uma imagem é, da em nível atômico, em nível molecular, Uhum. submolecular, Uhum. do colágeno.
Então, a alfa-hélice se enrolando, fazendo o sistema helicoidal da molécula de colágeno, Uhum. foi feita uma imagem direta pela primeira vez por nós. Puxa, que Tá? legal isso. Que legal. E aí, assim, isso está publicado, né? Que legal. E aí, essa, esse tipo de coisa, hoje, tem um monte de gente estudando e trabalhando e fazendo isso, tá? Baseado Então, muito nesses primeiros estudos que o senhor sim, conseguiu sim, fazer, sim, né? É, sim. que legal, Então, que legal. muita coisa a gente fez pela primeira vez, e a minha tese de doutorado foi com essa versão, com essa vertente, né? Então, e a gente tinha umas imagens super bonitas lá. Tem um colega que foi diretor da Faculdade de Odontologia da USP, que me conheceu mais ou menos logo depois disso. Ele dizia assim: Nivaldo, isso aqui é uma preciosidade. Isso para a área de odonto, a questão que eles estavam usando colágeno para colocar aquelas folhazinhas de colágeno para regenerar periodonto na região Sei, dentária e tal. sei. Isso para a gente é uma preciosidade. Você precisa falar mais, debater mais sobre isso e tal, não sei o quê. Então, Uhum. assim, foi uma coisa muito legal de ter estudado isso. Participado, né? É. E isso depois foi para a minha vida toda ao longo. Então, assim, eu acabei conseguindo formar uma quantidade, eu não sei quantos mestrandos e doutorandos, ou mestrados e doutorados eu orientei, mas eu sei que foram acho que mais de 50 mestrados e pelo menos uns 40, 30 ou 40 doutorados que eu orientei até hoje. Então, assim, é Uhum. muita gente que passou pelas minhas mãos, se Aham. formou no meu laboratório, que estão aí super bem Que legal, formados, estão em posições estratégicas muito boas, e eu tenho muito orgulho de ter que sido legal. professor dessas pessoas, né? Que legal. E, professor, com tudo que está acontecendo, com toda essa revolução tecnológica que a gente tem, que é bem diferente lá da época lá do Nivaldo, que estava testando os circuitos numa placa, como é que o Aham. senhor vê o futuro dentro da fisioterapia, dos recursos eletrofísicos, da eletrotermofototerapia? Como é que o senhor vê esse futuro aí dentro da nossa profissão? Olha, a gente tem tido alguns colegas que pegaram esses temas e estão avançando e avançando muito, muito. Uhum. Eu acho que a gente tem passado aí pelo caminho da chamada saúde baseada em evidências, né? E os agentes eletrofísicos não fogem a essa regra. E Sim. tem sido a gente, além vamos dizer assim, das prerrogativas, das condições de autenticação do processo fisiológico, fisiopatológico, dos processos biológicos que estão envolvidos, dos processos até moleculares, né? Gênicos, as terapias, as modificações gênicas, né? A epigenética, que é modificada pelos métodos terapêuticos que a gente tem utilizado, os agentes eletrofísicos, Uhum. é, a gente tá, a gente consegue definir com uma certa evidência, um certo nível de evidência, esses aspectos, só que você tem que colocar isso na prática clínica. E aí, obviamente, tem que ter aquilo que a gente vê.
no processo biológico tem que estar acontecendo no processo clínico, né? Então, são coisas um pouco distintas. E aí, quando você parte para o processo clínico, já estão acontecendo essas evidências também. Então, assim, é óbvio que ainda faltam métodos adequados de análise, de observação mais acurada, né, que são necessários para conseguir evidenciar determinadas modificações que esses agentes eletrofísicos conseguem proporcionar, conseguem causar nos indivíduos. Então, do meu ponto de vista, né, tentando olhar até um pouco para o futuro, isso vai acontecer. Vai começar a acontecer cada vez mais, e esses níveis de evidências vão cada vez ficarem mais claros e objetivos. Então, por exemplo, eu tenho trabalhado muito com a área de fotobiomodulação, que é o laser e tal, né? Que é lasers e LEDs e tal, né? E aquilo que a gente ouviu lá atrás, por exemplo, eu ouvi de um colega médico num evento que eu estava apresentando evidências experimentais e clínicas da utilização do laser, e o sujeito foi me interpelar perguntando se aquela luzinha que era uma luz muito cara, não seria um placebo muito caro, certo? Só que as coisas que ele estava debatendo e discutindo, hoje tem evidências claras. Por exemplo, já o uso da fotobiomodulação na dor, hoje, tá claramente evidenciado. Já tem evidências muito fortes. Por exemplo, publicada na The Lancet, uma das revistas mais importantes, em 89, aliás, em 2009, foi publicado na The Lancet evidências do efeito analgésico em cervicalgias. Então, meu caro, se isso não for uma evidência muito forte, né? E assim vão ter outras evidências mais, muitas outras. Claro. Então vão ter. Hoje você tem revisões sistemáticas com meta-análise, como eu já disse, eu já estou fazendo esse tipo de coisa e tem muitos outros pesquisadores têm feito esse tipo de trabalho de investigação, e a gente está conseguindo evidenciar cada vez mais em que a gente consegue evidenciar claramente. Então, até onde a gente vai? Claro que não dá para ser aquela coisa assim, serve para tudo. Então, essa coisa de você ter um método terapêutico, né, que na fisioterapia tem sido muito utilizado esse tipo de coisa. Então, alguém estuda um negócio lá e dá um nome para o método, qualquer coisa assim, e aquilo serve para tudo. Caspa, encravada, dor de dente, impotência, frigidez, ou seja, serve para tudo, independente. E aí isso é ruim para a profissão. Isso é muito ruim. A gente tem que ter que dosimetria, que condições, quais são as indicações corretas, que precisão a gente tem dessas indicações, como é que isso vai ser feito, em que condições, em que etapa do processo evolutivo da enfermidade. Tudo isso tem que estar muito claramente evidenciado para a gente poder ter respeitabilidade naquilo que a gente está fazendo. Claro. Tá Para certo? melhorar também essa robustez do que a gente está falando, Exatamente. né? E não ficar falando palavras ao vento. Pô, professor, Exatamente. estamos chegando na reta final aqui do nosso papo. Queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para todas as pessoas que ficaram com a gente até aqui nesse papo. Que mensagem o senhor deixa para os fisioterapeutas que estão agora, ou para os colegas que estão agora na graduação, os colegas que estão saindo da faculdade, o cara que está atrás do primeiro estágio na carreira, assim,
qual a mensagem que o professor Nivaldo Parisotto deixa para esse jovem fisioterapeuta, jovem colega? Olha, a primeira coisa é ter foco. Ter foco. Uhum. Você saber onde você quer chegar, né? Se você não sabe onde você quer chegar, pelo menos ter uma meta adiante de que coisas você precisa fazer para chegar nessa meta, Uhum. né? Então, se preocupar com a sua formação, ter uma boa formação, ter Uhum. uma boa organização da sua formação. Então, para isso, essa meta facilita, mas quanto mais ampla essa formação, por exemplo, o que me abriu portas para ir para Harvard foi que eles o que foi difícil eu sair, por exemplo, para fazer um doutorado em engenharia elétrica, quando eu pedi na minha universidade que eu queria sair para fazer doutorado em engenharia elétrica, eles falaram, poxa, engenharia elétrica? O que você está querendo fazer lá? Essa minha formação em engenharia elétrica me abriu caminhos para ir para Harvard, porque lá eles queriam gente que tinha essa formação mais ampla, mais Uhum. aberta, Uhum. que tinha a possibilidade de entender as linguagens diferenciadas que estavam sendo ditas. Eu fui para um departamento de dermatologia lá na Harvard, no Uhum. Wellman Center for Photomedicine, que é um dos maiores laboratórios de fotomedicina do mundo, que tem em torno de 70, 60, 70 pesquisadores só para a área de fotomedicina. Uhum. E estão entre os melhores do mundo. Lá estava o Anderson, Rox Anderson, o cara que eu lia nos livros, sentou do meu lado na apresentação, entendeu? Uhum. Das pessoas que tinham nosso seminário lá, uma vez por semana, tinha seminário geral do Wellman Center, e o Rox Anderson sentou do meu lado. Eu pude conversar com ele tete a tete aqui, conversando como eu estou conversando contigo, Que legal, né? Então, que legal. isso faz muita diferença. Então, você está do lado de gente que vale a pena, que te eleva, que te dá oportunidade, né? Se você está com gente boa, você acaba tendo possibilidades de aprender mais. Então, eu gosto de estar perto de gente com os quais eu possa aprender. Eu posso dizer que eu aprendi muito, mas muito mesmo com os meus alunos da graduação. Muitas perguntas de pesquisa Uhum. vieram de perguntas que eu De tentava alunos. responder lá na aula da graduação, que eu não tinha resposta. E eu falei, poxa, isso pode ser uma pergunta de pesquisa que ainda não tem na literatura Que descrito, legal, que né? legal. Então, assim, vale a pena ter foco, determinação e ir à luta. Se formar para isso. Não tenha pressa. Se você tiver esse foco, um dia isso vai chegar, Que tá? legal, Então, que um legal, dia vai chegar. que legal. É isso aí, foco, paciência e Paciência, se capacitar e ter a se visão capacitar. e manter, né? Poxa, Exatamente. poxa, professor, é uma honra poder falar que agora a gente vai ter a tua história para contar aqui nesse podcast. O teu nome era um nome que eu estava perseguindo e queria muito aqui ouvir a tua história. Espero um dia poder conhecê-lo pessoalmente, aí a gente se abraçar e poder conversar mais longamente, mas de antemão, professor Nivaldo, quero agradecer o senhor pelo seu precioso tempo aqui com a gente, por esse papo maravilhoso, onde a gente resgata, né, realmente aquelas pessoas que nos trouxeram até aqui, né? Então, não adianta nada hoje eu olhar para as coisas que já existiam quando eu me formei e não valorizar essas coisas. Então, por isso que eu quero que fique registrado aqui, daqui a um tempo, quando nem eu nem o senhor não estivermos mais aqui, quem sabe daqui 100 anos tem um menino
lá atrás, lá na frente, escutando que aqui atrás, né, teve um cara que pegou uma plaquinha, começou a fazer uns testes e hoje tem todos Exato. aqueles equipamentos que ele usa. Obrigado, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, agradecer a toda a nossa audiência aí, pedir a todo mundo que ajude a espalhar mais uma história linda da fisioterapia e que a gente também ainda está lá nas plataformas Deezer, Spotify, YouTube. Não esqueçam de acionar o sininho lá para receber a notificação. Muito obrigado, professor Nivaldo, e a gente se vê no próximo episódio do Aprender a Empreender. Valeu, pessoal. Valeu, até mais. É.